Olá pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série formativa A Conquista das Virtudes. No último vídeo nós falamos sobre a moderação, sobre aquele movimento, aquela regulação que nós temos entre os excessos, ou até mesmo a escassez. Para algumas coisas nós temos um cume relativo, que a gente não é, que pode ser ali uma medida mais ou menos exata, não nem de mais e nem de menos, mas temos também cumes absolutos, que envolve ali o amor, que envolve a nossa moralidade. Hoje nós continuaremos a falar da moderação, mas, sobretudo, a temperança, em sentido mais estrito. A virtude cardeal da temperança. Depois de meditar sobre a temperança em sentido amplo, a moderação necessária para todas as virtudes, consideremos agora a virtude cardeal da temperança. O Catecismo fala das várias dimensões dessa virtude. De modo geral, a define como uma virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Podemos dizer, com poucas palavras, que a temperança estabelece e mantém o equilíbrio, a harmonia entre a dimensão espiritual e a dimensão corporal do homem. Por ela, o espírito, ou seja, a razão e a vontade, mais a graça do Espírito Santo, modera as tendências instintivas da natureza e a ânsia do prazer. Mantém equilibradas, especialmente, as tendências e prazeres ligados à autoconservação, comer, beber, descansar, a sexualidade, faz com que vivamos de acordo com a dignidade humana e com a condição de filhos de Deus. Olha só como que esses prazeres que a temperança faz a moderação, ela tem ali a conservação da espécie e do indivíduo. Olha só que interessante. Moderar não é anular. É importante reparar que, ao definir a temperança, o catecismo não usa as expressões suprime, reprime, abafa. O cristianismo não é inimigo do corpo, nem do prazer. Basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, que nós adoramos na Eucaristia, e que o primeiro milagre de Cristo foi a transformação da água em vinho em Caná, para que não se prejudicasse a alegria de um banquete de casamento. Por isso, Santo Tomás de Aquino falava do pecado da insensibilidade, que se dá quando se rejeita o prazer, a ponto de abandonar as coisas que são necessárias à conservação da natureza. E até afirmava que se alguém se abstivesse do vinho de tal maneira que com isso prejudicasse a natureza, não estaria livre de culpa. Dizer que a matéria e o corpo são maus é uma afirmação própria da heresia do maniqueísmo. É anticristão. Justamente porque o corpo é criado por Deus, porque é um grande dom de Deus. É necessário mantê-lo equilibrado dentro do seu bem razoável, a fim de que nem os abusos, nem as deturpações, nem as loucuras o alvitem ou o estraguem. Essa é a função da virtude da temperança. Alguém dizia que, simbolicamente, Deus pôs o homem em pé, para que entendesse que a cabeça está por cima do resto, a cabeça por cima do coração, e a cabeça e o coração por cima do ventre e do sexo. Transtornar essa ordem, colocando a gula ou o sexo acima do coração, do amor e da cabeça num nível irracional, isso é degradar o homem. Olha que interessante. Você já tinha pensado nessa nossa constituição física e de como que a nossa mente, nossos afetos têm que
tem que estar ali no governo do nosso ventre, do nosso apetite, da nossa sexualidade. A ordem e a desordem no prazer. Ao texto acima citado, o catecismo acrescenta que a pessoa temperante guarda uma santa discrição e não se deixa arrastar pelas paixões. Vida virtuosa é vida em ordem, guiada pela razão e pelas luzes de Deus. O pecado é uma desordem, falta de harmonia com Deus, com a verdade e com o bem. Em que consiste a desordem em matéria de temperança? Fundamentalmente em 3 coisas. Usar o que existe para o bem como instrumento para o mal. Pensemos que, em geral, o homem pode usar as suas mais nobres faculdades, a inteligência e a vontade, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, para criar armas de destruição em massa, ou planejar e executar guerras, crimes e injustiças. A intemperança reflete esse tipo de desordem. Transformar aquilo que existe para servir a vida, o alimento e a bebida em instrumento de mal, que leva a perder a saúde física e psíquica. Como o sexo, que é a manifestação santa de amor entre os esposos, e colaboração com o Deus Criador, como mero gozo sem responsabilidade, ou como crime, abuso de menores, ou como adultério e traição. Transformar o que existe para servir em tirano que escraviza. Comida, bebida, sexo são, no plano de Deus Criador, servidores da vida e do amor. Olha que interessante. Quando descambam e se tornam um vício egoísta, uma obsessão doentia, então o servidor vira amo e senhor, que escraviza. O viciado alega que é livre, mas engana-se. Quando pratica os vícios ligados ao prazer físico, diz que faz o que quer, porque é livre, mas só faz o que não consegue deixar de fazer. Já não tem mais o poder de não querer. Tornou-se escravo do crack, do álcool, da cocaína, do sexo obsessivo-compulsivo, acaba sendo mesmo uma dependência. Transformar os meios em fins. Transformar o meio em fim é o máximo da desordem, que já percebemos nas considerações anteriores. É conhecida a frase de que alguns, em vez de comer para viver, vivem para comer. O meio se transformou num fim. Da mesma forma, aos que transformaram o sexo sem amor e sem regra na finalidade da vida. É triste ler, num texto de certa escritora conhecida por seus escrúpulos morais, que viver é fazer sexo. Ela usa uma expressão menos delicada. Temperança é grandeza humana. É claro que a temperança exige domínio sobre os desejos egoístas e abusivos. Esse domínio é conquistado pelo amor ao bem, pela petição do auxílio divino e pela imprescindível mortificação, com atos frequentes de autodomínio. Quase tudo que foi dito no capítulo 14, você pode conferir essa live depois lá na playlist, sobre luta e mortificação, é aplicável aqui. Então não vamos repeti-la agora. Mas sim vale a pena transcrever as seguintes palavras de São José Maria sobre a temperança. Temperança é espírito senhorio. Nem tudo que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Eu quero considerar os frutos da temperança. Quero ver o homem verdadeiramente o homem, livre das coisas que brilham, mas não têm valor. Este homem sabe prescindir do que faz mal à sua alma e apercebe-se de que o sacrifício é apenas aparente. Porque, ao viver assim com sacrifício, livra-se de muitas escravidões e no íntimo do teu coração consegue saborear todo o amor de Deus. A vida recupera, então, os matizes que a intemperança embate. Ficamos em condições de nos preocuparmos com os outros, de compartilhar com todas as coisas pessoais,
de nos dedicarmos a tarefas grandes. A temperança cria a alma sóbria, modesta, compreensiva, confere-lhe um recato natural que é sempre atraente, porque se nota na conduta o império da inteligência. Olha que forte. A temperança não supõe limitação, mas grandeza. Há muito maior privação na intemperança, porque o coração abdica de si mesmo para ir atrás do primeiro que lhe faça soar os ouvidos o pobre ruído de uns chocalhos de lata. Então, vamos agora para o nosso questionário sobre a temperança. No meio de uma sociedade consumista e hedonista, dominada pelo culto do prazer, sem viver a moderação e o desprendimento próprios do espírito cristão? Pratico esforçadamente a virtude da temperança, sem me deixar dominar pelo desejo desordenado de prazer, de diversões, de compensações, etc. Esforço-me por fazer habitualmente as mortificações, os pequenos sacrifícios que mais falta me fazem para vencer a tendência para a falta de temperança, para o abuso na comida e na bebida. Estou preso a caprichos pouco sensatos em matéria de gula. Sou dependente desses prazeres. Sei falar não a esses caprichos, vencendo as falsas razões que me levam a justificar comportamentos que já são maus hábitos, verdadeiros vícios que me prejudicam física e moralmente. Tenho uma lista bem definida de detalhes de mortificação que preciso praticar para vencer a intemperança e ganhar o autodomínio, como, por exemplo, comer um pouco mais do que menos gosto e um pouco menos do que mais me agrada. Já meditei na verdade que encerram essas palavras do livro Caminho. No dia em que te levantares da mesa sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão? Deixa-me arrastar por colegas ou amigos ao abuso da bebida, sequências imoderadas de cerveja, por exemplo, ou o que é pior, a sugestão de experimentar qualquer tipo de droga? Muito bem, meus caros, esta foi a nossa colocação sobre a temperança. Peço que você veja novamente esse vídeo de como que os prazeres da bebida, da comida e do sexo, esses elementos que nos dão a conservação da espécie e também da conservação individual, como que elas têm um prazer, mas a gente não pode viver em função disso, do prazer. Bom, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. E também vou deixar aqui embaixo a minha newsletter para você se inscrever. Lá você tem vídeos e textos, né, de formação cotidiana, de psicologia e formação. Então isso com certeza vai ser bem bacana e com certeza vai te agregar bastante. Então, até o próximo vídeo.